Pronto. Boa noite. Vamos apresentar a aula 27 do livro de Matemática na Educação, volume 3, da autora Andréa Carvalho Maciel Barbosa, com o título Daqui para frente a palavra de ordem é avaliar. A discente é Cristiane Almeida dos Santos e Josinete Souza dos Santos. Processo avaliativo. O processo avaliativo está presente durante toda a fase da nossa vida, seja escolar ou nas interações diárias. Avaliamos o preço para depois comprar, avaliamos proposta de emprego, presumindo quais as mais satisfatórias, e avaliamos saúde através de exames laboratoriais também, né? Então, esse processo avaliativo, ele é contínuo, né, na vida do ser humano. A gente está sempre em um processo de avaliação, seja para tomada de decisões, seja da mais simples, né, ou a mais... seja mais simples, a mais... Perdão, fugiu a palavra aqui agora. Mas, enfim, vamos lá. Na educação, esse tema é essencial, né? Segundo Lucchesi, o educador é responsável por gerenciar o processo de avaliação e deve observar se seu aluno atingiu ou não os objetivos de um processo ou de suas etapas, né? Na educação, a avaliação é muito importante, né? Porque é por meio dela que o professor pode acompanhar se o progresso dos seus alunos está ocorrendo de acordo com a sua expectativa ou se há uma necessidade de ele introduzir uma nova metodologia, né? Uma nova ação pedagógica. Pode passar, colega, por favor. E durante esse capítulo, vamos apresentar 3 concepções avaliativas, né? E a primeira dela é a avaliação como medida. A avaliação como medida está associada ao ensino, visto como um processo de transmissão de conhecimento, né? Neste caso, avaliar o aluno é pedir que ele demonstre o que é capaz de produzir, bem o que lhe foi ensinado. Nesta visão, a preocupação inicial é com o processo de ensino e aprendizagem, avaliando o fim de entendimento e o período, num período bimestre, trimestre, semestre ou ano. O insucesso do aluno, nesta visão, é a responsabilidade do próprio aluno. Nessa concepção de avaliação, esse professor mostra pouco ou nenhuma atenção aos conceitos, e sua prática enfatiza o exercício que serve como modelo, ou seja, nesse método avaliativo, a responsabilidade da falta do conhecimento, de não aderir ao conhecimento, é literalmente do aluno e não do professor. Né? Pode ser por aquela questão que o aluno está prestando atenção, que o aluno estava conversando no momento que estava apresentando a atividade, enfim. Então, a responsabilidade toda é do aluno. Colega, por favor. O segundo concepção de avaliação é a avaliação como distância, né? Essa avaliação como distância também tem a preocupação de medir, só que se propôs a criar instrumento que medisse o conhecimento do aluno de modo mais rigoroso. É fruto da pedagogia por objetivo e que se traça objetivos gerais e específicos do conteúdo. Foi conhecida também como pedagogia por objetivo e tem origem de uma visão behaviorista, trazendo a avaliação diagnóstica e a avaliação formativa, né? Nesse tipo de avaliação, né, ela traz essas 2 opções, que é a avaliação diagnóstica e a avaliação formativa. Essa avaliação diagnóstica, ela é uma avaliação que o professor deve ser aplicado para o aluno antes do início do ano letivo, para poder fazer um mapeamento, um levantamento prévio do conhecimento do aluno. Desculpa. E a avaliação formativa, ela pode ser aplicada várias vezes durante o ano letivo, para poder fazer um mapeamento do que o aluno aprendeu, né? O que ele aprendeu, o que ele precisa aprender, e como o professor pode interferir para poder
ajudar, né, no aprendizagem desse aluno. Colega? Na avaliação como interpretação, ela deve ser feita de forma contínua, auxiliando o professor e o aluno a compreender o que ocorre com o processo, sinalizando, assim, devidas reformulações. Ela tem um caráter positivo, focando naquilo que o aluno é capaz de fazer. Deve também ocorrer no ambiente de transparência e confiança, onde críticas e sugestões sejam encaradas como naturais. Assim, essa avaliação ela não é reduzida a uma quantificação rigorosa, ela é uma avaliação formativa e, como o próprio nome diz, se preocupa com os meios utilizados pelo aluno na sua formação. Bem, esses 3 tipos de avaliação que a autora coloca nesse capítulo, ela mostra mais ou menos as concepções, né, os tipos de avaliação. Segundo um capítulo da revista Nova Escola, a gente também pode classificar os tipos de avaliação como diagnóstica, formativa, somativa e externa. Daí você percebe que os tipos de avaliação, eles têm várias diferenças a depender do autor que vai fazer essas concepções. Cabe a gente conseguir compreender as características dos tipos de cada uma e utilizar as sugestões, né, que diz respeito a cada tipo, para poder fazer o melhor uso delas. Aqui nós estamos vendo os critérios avaliativos na disciplina de matemática para os anos iniciais. O que ter em mente ao elaborar uma avaliação nos anos iniciais? Avaliar o cumprimento da tarefa com objetivos e critérios bem definidos, verificar se a forma como o estudante desenvolve a atividade na resolução de problema de matemática, por exemplo, são condizentes com o que o professor espera, ou seja, com o objetivo que ele pretende alcançar. Considerar o engajamento do estudante a partir de critérios pré-estabelecidos, avaliar a clareza e a coerência na expressão, tanto escrita quanto oral, visual e multissemiótica de sua produção, e avaliar a postura científica do aluno frente ao erro, por exemplo, se ele percebe o erro como uma nova oportunidade de reformular o seu aprendizado. Esses são os critérios avaliativos de acordo com a BNCC. Nos anos iniciais, ensinar matemática a partir do brincar e do lúdico é muito importante e requer intencionalidade pedagógica, ou seja, você não pode usar o jogo simplesmente por usar, você tem que ver, como eu falei anteriormente aqui, os objetivos, o que você pretende com esse jogo que você está aplicando e os critérios, como você vai verificar o aprendizado desse aluno durante o uso desse jogo, os critérios avaliativos. É possível pensar em jogos que podem ser construídos pelas crianças para possibilitar o levantamento de hipóteses para solucionar problemas. Aqui também, de acordo com a Nova Escola, uma entrevista que a gente pesquisou para poder ter uma compreensão mais ampla, né, desses tipos de avaliação e de como utilizar nos anos iniciais do fundamental, a gente verifica que algumas opções que ela coloca, que são colocadas para termos base nessa avaliação, são essas: a utilização de situação-problema, o incentivo à argumentação, o uso e abuso dos jogos e planejar o que pretende, elaborando rotas de observação. Bem, para utilizar a situação-problema, é importante que a gente leve para os alunos diferentes situações para ser solucionadas. Essas situações podem ser criadas a partir de jogos, podem ser cenas do cotidiano da turma, ou até mesmo podem ser retiradas do livro. Aqui eu botei, né, nessas imagens
uma capazinha do livro de Malbataan, O Homem que Calculava. Nesse livro, a gente tem alguns probleminhas que eles são dentro de um contexto. Você consegue identificar o problema matemático, só que dentro de toda uma história, entendeu? Fica um método interessante de você ensinar a resolução de problemas e não fica aquela forma isolada que você encontra nas provas mais tradicionais, que coloca aquele problema que você dificilmente se vê frente a esse problema no dia a dia. A criança dificilmente se vê enfrentando essa problemática e aí não consegue interagir, perceber a matemática no dia a dia, na resolução dos problemas mesmo diários. E nesse livro você tem algumas opções que dá para ser aplicado em crianças do fundamental e cumpre, né, com esse objetivo, né, de colocar os problemas no cotidiano para poder conseguir, né, compreender melhor que a matemática está também no dia a dia da gente. A argumentação. Entre as competências gerais, a Base Nacional Comum Curricular prevê que os alunos sejam capazes de construir argumentos, conclusões e opiniões também de maneira qualificada e de debater também, de conseguir debater a respeito, né, das suas opiniões. Os jogos, eu coloquei aqui esse jogozinho do dado, né? Muitas escolas já utilizam campeonatos, né, de destreza para conseguir montar esse dado. É um dado que você acha com as cores, acha com desenhos em cada face. Tem esse garotinho brincando com o ábaco, que é um ponto forte, né, da pedagogia montessoriana, que é trabalhar muito a criança com jogos para ela poder tocar no que ela vai aprender de forma, né, prática. Tem esse joguinho, esse carrinho também que você consegue verificar que a criança vai pegar nas formas, vai conseguir estabelecer uma conexão também com a matemática e com o que ela usa diariamente, no dia a dia. Enfim, notas ou conceitos têm por objetivo registrar os resultados da aprendizagem dos alunos por uma determinada escola. Eles expressam o testemunho do educador ou da educadora de que aquele estudante foi acompanhado por ele ou ela na disciplina sob a sua responsabilidade. O registro é necessário, afinal, nossa memória viva não é capaz de reter tantos dados relativos a um estudante, quanto mais de muitos, e por anos a fio. Essa é uma citação de Lucchesi, onde ele enfatiza a importância das notas e dos conceitos. É tudo sabendo reformular para tirar daquele enquadramento que muitas provas têm, né? Daquela metodologia ultrapassada, e estar sempre no processo contínuo de aprendizado. Nós, professores, futuros professores, temos que estabelecer uma pesquisa, estabelecer os critérios, os objetivos, para quando a gente for aplicar uma avaliação, a gente ter como mente que a avaliação não é só para o aluno, é uma avaliação também para o nosso método, né? Para a gente garantir que o nosso método tenha eficácia, e para isso a gente tem que estar avaliando sempre os dois lados, tanto avaliar os alunos quanto avaliar a nossa prática educacional. Dessa forma, assumimos que a avaliação é parte integrante do processo de aprendizagem e deverá ser compatível com as práticas pedagógicas adotadas. Como professor, não me é possível ajudar o educando a superar sua ignorância se não supero permanentemente a minha. Não posso ensinar o que não sei. Terminamos aqui com essa citação de Freire. Muito obrigada.